Os Estados Unidos têm um plano caso haja uma apocalipse zumbi. Não, isso não é uma piada. Estamos falando de um documento criado pelo Pentágono, onde é detalhado como o país deve se comportar caso um dia receba um ataque de zumbis. Muita loucura, você não acha? Mas o que diz esse documento? Como isso pode acontecer? Quais estratégias foram elaboradas pelo Pentágono? Se acalmem, eu vou contar tudo isso para vocês com detalhes a partir de agora. Os zumbis são terrivelmente perigosos para toda a vida humana e as infecções zumbis têm o potencial de minar seriamente a segurança nacional e as atividades econômicas que sustentam nosso estilo de vida. Portanto, ter uma população que não é composta de zumbis ou está sob risco de sua influência maligna é vital para os interesses nacionais dos Estados Unidos e dos aliados. Esse é um resumo de um documento chamado Complan 8888, ou HHHH, que tem como objetivo preservar humanos não zumbis das ameaças impostas por uma horda zumbi, para preservar a santidade da vida humana. Parece coisa que a gente só vê em The Walking Dead, mas tudo isso é bem real. Então vamos lá. Criado em abril de 2011, o plano é o trabalho de planejadores militares do Comando Estratégico dos Estados Unidos. Eles usaram o aspecto de um ataque mundial de zumbis como modelo de treinamento para planejar na vida real operações em larga escala, catástrofes e emergências. Como o documento possui 30 páginas, fica muito difícil eu contar todos os detalhes para vocês. Por isso, irei citar as principais diretrizes do plano dos Estados Unidos. A primeira estratégia é identificar os zumbis. No caso, as autoridades instruirão a população e os militares sobre que tipo de zumbis é e como matá-los. E essa é uma das partes mais engraçadas desse plano. Os especialistas descrevem 8 tipos de zumbis que podem surgir. O primeiro é o zumbi patogênico, o que estamos acostumados a ver em filmes. Essas criaturas são criadas depois que um organismo é infectado por um vírus, uma bactéria ou mesmo outra forma de contágio. Isso te fez lembrar de algum filme famoso? O segundo é o zumbi radioativo, que surge após fazer contato com uma dose extrema de radiação. Bom, com uma série de acidentes nucleares que a Terra já presenciou, não seria tão difícil imaginar esse tipo de zumbi em nosso mundo. O terceiro tipo de zumbi é o oriundo da magia negra, que são criaturas que surgiriam a partir de forças ocultas. O quarto tipo é o zumbi espacial, um ser que veio do espaço ou mesmo uma substância extraterrestre que contaminou os humanos, algo parecido com o personagem Venom da Marvel. Depois vem os zumbis como arma biológica, ou seja, as criaturas criadas em laboratório usando bioengenharia para se tornarem armas. Nesse caso, a arma seria usada para fazer terrorismo nos Estados Unidos. Se formos pensar nessa hipótese, não seria algo tão impossível de acontecer em nosso mundo. Também foram criados os zumbis simbióticos, uma forma de vida que invade o corpo dos humanos e os transforma em zumbis. Esse seria uma criatura idêntica ao Venom. O sétimo tipo de zumbi, que para mim é o mais engraçado de todos, seria o vegetariano. Talvez essa criatura tenha sido inspirada no jogo Plants vs Zumbis, onde o jogador usa uma variedade de plantas para reter uma horda de zumbis que querem atacar a sua casa. E por fim, temos as galinhas zumbis. Parece uma terrível piada, mas por incrível que pareça, esse tipo de zumbi já existe. Os autores do plano se basearam num caso que aconteceu em 2006, quando galinhas que não conseguiam botar mais ovos eram mortas por eutanásia. Elas eram mortas em uma caixa sufocadas com monóxido de carbono. Depois, elas eram enterradas em pilhas de serragem. Porém,
Algumas delas sobreviviam e se desenterravam parecendo zumbis no meio de tantos frangos mortos. Esses foram os tipos de zumbis que supostamente podem aparecer em um ataque. Por que eles colocaram os frangos zumbis no meio? Bom, sinceramente eu não sei. No geral, o relatório se concentra principalmente nos zumbis patogênicos e apresenta o pior cenário possível, na qual uma infecção se espalha rapidamente e cada morte fortalece cada vez mais a horda de zumbis contra os militares. Depois de identificar o tipo de zumbi que está atacando, é necessário que o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, trabalhem juntos nesse momento para garantir que todas as informações sobre a ameaça do zumbi sejam compartilhadas de maneira eficiente. Após a identificação da ameaça, o plano americano orienta para se descobrir como os zumbis surgiram e como é possível pará-los. A ideia é achar uma solução para neutralizá-los e para ter controle da situação. Feito isso, como os zumbis são seres irracionais, bom, ao menos na teoria, é necessário detê-los. Caso esses seres tenham sido criados por grupos terroristas ou empresas de pesquisa biológica que tenham desenvolvido e implantado um patógeno criador de zumbis, o governo terá que provavelmente iniciar uma guerra para tentar exterminar a origem dos zumbis. Se a origem não for um país ou uma organização, os Estados Unidos terão que usar as tropas aéreas para combater a ameaça. Elas deverão agir por pelo menos 35 dias. O plano também diz que o governo terá que conduzir medidas simultâneas de construção de confiança com países com arsenal nuclear, como a Rússia e a China. Essa confiança também é muito importante para que não haja um mal-entendido nas missões, ao menos segundo o plano do Pentágono. Vale lembrar que o relatório afirma que, se o surto de zumbis for global, eles também farão ataques internacionais para proteger seus aliados e até mesmo os inimigos estrangeiros. Podem acontecer vários ataques ao redor do mundo, com o objetivo de dominar a situação enquanto o Pentágono pensa e organiza as áreas protegidas para civis não infectados. Combinado com o fato de que seria declarada a lei marcial após um surto, isso dá ao governo uma ampla gama de opções para matar zumbis. Ataques de massa contra a ação zumbi serão feitos. Enquanto isso, todas as pessoas envolvidas na missão ficarão protegidas por pelo menos um período de 40 dias. Após a quarentena e os ataques em massa, chega a hora de estabilizar o ambiente. Serão então iniciadas as operações para fazer reconhecimento local para determinar a gravidade da ameaça que ainda resta, os locais que já estão seguros, além de avaliar o status dos serviços básicos para a população. Nessa fase, as forças militares conduzem varreduras de áreas infectadas, matando zumbis e queimando os corpos para remover a ameaça de infecção. A comunicação entre militares e civis nesse momento é fundamental. Por isso, depois das operações e da apuração dos locais mais seguros, os militares começarão uma comunicação com a população para informar quais lugares estão estabilizados durante esse período. Os militares ainda estarão em combate, prontos para exterminar os zumbis que ainda restaram. E, por fim, chega a hora de normalizar a situação. Depois que finalmente conseguirem dizimar a ameaça zumbi, chegará a hora do governo recuperar as coisas. Nesse período, será necessário reconstruir e substituir todas as estruturas que foram danificadas. Mas afinal, será que esse plano poderia ser colocado em prática? Bom, em 2018, uma cidade americana achou que estava recebendo um ataque zumbi. Em uma noite, no meio de um grande apagão, os celulares das pessoas de Lake Worth, no sul da Flórida, receberam uma mensagem que anunciava um evento bem diferente. A mensagem dizia o seguinte: atividade extrema de zumbis.
A mensagem foi divulgada por uma rede que as autoridades usavam para avisar sobre catástrofes, fuga de criminosos, desaparecimento de crianças, entre outras coisas. O alerta aconteceu durante um corte de eletricidade e deixou muita gente apavorada. No outro dia, as autoridades pediram desculpas para os moradores dessa cidade. Felizmente, não foi dessa vez que o Pentágono colocou seu plano em ação. Quando esse relatório saiu, muita gente achou que era uma piada, mas por que o Pentágono faria algo que provavelmente nunca colocará em prática? O motivo pelo qual o relatório foi feito é genial. As Forças Armadas dos Estados Unidos não acham que o país será invadido por zumbis. Isso é fato. Mas o trabalho para fazer o plano era mais que real. O planejamento da operação conjunta envolve a organização entre vários ramos das Forças Armadas. É uma tarefa complexa e o treinamento pode ser bem complicado. Na construção do relatório, os autores provaram que conseguem escrever planos e ordens militares, um modelo que pode ser usado na vida real em operações de larga escala, como em catástrofes. O documento é identificado como uma ferramenta de treinamento usada em um exercício interno, em que os alunos aprendem sobre os conceitos básicos de planos militares e desenvolvem pedidos através de um cenário de treinamento fictício. Tudo era uma questão de aprendizado. Mesmo sendo apenas um treinamento, deu para ver que o plano foi levado bem a sério. Espero que o mundo nunca necessite colocar esse tipo de plano em prática, mas é bom saber que, caso aconteça, estamos precavidos para o pior. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado do plano dos Estados Unidos contra uma apocalipse zumbi. Um forte abraço para todos vocês.